Aqui no Palácio, aqui hoje, governador, nos ressuscitando e recorrendo a um Shakespeare, o tempo é o senhor da razão. Segundo, a chama crioula é a queima das diferenças entre a cidade e o interior, o campo. E terceiro, hoje a Árvore das Nações seria a conexão das diferenças, é isso? Símbolos, e a Árvore das Nações é um símbolo importante da reunião da nossa diversidade étnico-cultural, dos povos que compõem o nosso Estado e desse desejo de viver em harmonia, né, que é o que a gente defende. Então, muito feliz de poder, às vésperas de mais um Natal, aqui como governador, celebrar junto do nosso corpo consular esse símbolo, né, da Árvore das Nações e desse desejo de trabalharmos juntos pelo futuro do nosso Rio Grande. Obrigado. Obrigado. Estamos entregando uma primeira etapa da restauração aqui do Palácio Piratini, espaço que sempre impressiona aos visitantes, sejam aqui do Estado, gente que vem conhecer o Palácio, ou quem é de fora do Estado e por aqui circula, seja para compromissos junto ao governo ou como turistas. E um prédio de mais de 100 anos, né, que tem tanta história, merece também ter a sua conservação e a restauração para preservar essa memória e continuar sendo um símbolo que orgulha o povo gaúcho. Então a gente tem feito desde as comemorações do centenário uma série de investimentos nessa recuperação do Palácio Piratini e da preservação da nossa memória, que estão sendo entregues e compartilhados agora com a comunidade. Governador, queria pegar uma avaliação sua sobre a questão da Assembleia Legislativa, da retirada do projeto do ICMS e agora da manutenção dos decretos, né? Existe alguma possibilidade de o governo abrandar esses decretos, modificar os decretos? Tem uma reação já muito grande. E como é que o senhor avalia o momento inteiro assim, e a relação com os aliados? Não, é um tema sensível, a gente sabe, né? Pouco simpático, mas que era necessário trazer o debate. Então acho que não foi perdido, embora não tenhamos tido a aprovação do projeto, todo o debate que se trouxe, toda a discussão, para que haja uma compreensão por parte da sociedade gaúcha, dos desafios que nós temos. A gente fez uma série de reformas do lado da despesa ao longo dos últimos anos, reduzimos déficit previdenciário, contivemos o crescimento da despesa da folha de pagamento e os dados são públicos. A STN mesmo esta semana divulgou, depois da pandemia, apenas 3 estados não aumentaram a despesa do pessoal e reduziram essa despesa. Um dos estados foi o Rio Grande do Sul. Então a gente tem sido muito diligente, muito responsável na despesa pública. Mas há um limite do que a gente pode fazer do lado da despesa e por isso assegurar as receitas é importante para poder manter serviços. Isso tudo já foi muito explicado e esse debate acho que serviu para poder esclarecer isso ainda mais. A Assembleia, né, demonstrou não ter disposição de avançar na proposta que nós tínhamos apresentado. Então, justamente temos um grupo que, no sistema político brasileiro, se impõe à composição de uma coalizão política que naturalmente forma um grupo heterogêneo, a própria base do governo. Tem, né, pautas que sensibilizam mais a alguns, outras pautas que sensibilizam mais a outros, e como governo a gente tem que conseguir coordenar isso. Por isso nós retiramos o projeto e vamos avançar em outras alternativas que temos. Uma delas é dos decretos que estão aí apresentados. Eles têm a chamada noventena, né, que só entram em vigor em abril. Nesse período nós vamos fazer, como sempre fizemos, com diálogo com os setores produtivos, né? A margem para o Estado ajustar esses decretos é muito estreita, porque o Estado precisa das receitas para poder devolver à população serviços na segurança, na educação, na saúde, investimentos em infraestrutura que são inclusive demandados pelas entidades que mais se contrapuseram ao projeto da alíquota do ICMS, mas que também batem a nossa porta com toda a legitimidade, pedindo estrada, pedindo porto, pedindo aeroporto, pedindo uma segurança e todos os outros serviços. Então, a gente vai ter que saber equalizar como sociedade essa conta. Vamos dialogar, vamos com os setores produtivos, identificar a melhor forma de nós avançarmos. Mas a margem para qualquer tipo de ajuste dos decretos é muito, muito estreita. O senhor fala em alternativas, né? Os decretos são uma delas. Tem outras? Quais seriam, assim, dá para citar outras alternativas que... Como disse, né, a gente, na verdade, o que eu entendo é que nós vamos ter que avançar
pelo caminho que os decretos estão apresentados e conversar com os setores sobre que medidas compensatórias possam ser feitas aqui e ali que ajudem os setores a suportar, inclusive, essa nova realidade tributária, né? Que não seja apenas pelo gasto tributário. Aliás, muito se fala sobre isso, sobre corte de despesas, corte de gastos. Bom, benefício fiscal é um gasto também, é um gasto tributário do governo, como na forma de incentivo. O Estado deveria estar aplicando a alíquota modal, a mesma que a gente tratou tanto, de 17% sobre todos esses setores, e não aplica. Aplica uma alíquota, não é nem uma alíquota reduzida, aplica um redutor nessa alíquota. Então isso também é uma despesa. Quando a gente fala em cortar despesas, a gente está falando sobre cortar também despesas na área tributária para poder sustentar as nossas atividades. Então, como eu disse, nós vamos dialogar com serenidade, com tranquilidade, como sempre fizemos, com as entidades empresariais, buscar caminhos. Né? Os caminhos que nós estamos observando são esses. Se surgirem outros que sejam eficientes e efetivos, né? E não simplesmente dizer, não, vamos melhorar aqui e ali, né? De forma etérea, né? sem consistência sobre a arrecadação do Estado, o governo vai estar sempre aberto para a gente poder construir as soluções e vamos buscar dar as soluções também para os setores econômicos. A base precisa ser realinhada. Não entendo. Assim, como disse, naturalmente dentro de um mesmo partido político há visões diferentes sobre os assuntos. Naturalmente, sobre uma base que é composta por uma dezena de partidos políticos, mais ainda a gente vai ter algumas diferenças aqui e ali, mas acho que nos mantemos unidos dentro de um projeto, né, que tem muito mais convergência do que divergência. Vamos lidar com as divergências que nós temos, as diferenças que temos, com absoluta tranquilidade e serenidade. O governo tem muitas vitórias, na verdade, então o saldo é muito mais positivo. Governador, além disso que a gente está comentando aqui, para 2024, o que o senhor elencaria que está no seu radar de mais importante do governo? Acho que assim, a pauta mais dura terá passado nesse nosso governo. Naturalmente, essa questão dos próprios decretos, dos incentivos, vai consumir uma energia, né, nos movimentos iniciais do governo e conseguirmos. Nós esse ano estivemos cerceados de fazer encaminhamento, por exemplo, à Assembleia de nomeações de servidores e de recomposições em carreiras que estão muito defasadas, para podermos fazer contratações em áreas específicas do governo, né? E vamos precisar encaminhar projetos dessa natureza para poder, por exemplo, a Agência de Regulação do Estado, a AGERGS. O Estado fez muitas privatizações, muitas concessões, precisa ter uma agência de regulação que seja robusta para poder lidar com esses serviços concedidos. Quando a gente privatiza, o Estado não se ausenta daquele serviço, ele muda de posição, ele sai de um operador para um Estado que regula, fiscaliza, mas ele tem que ter estrutura para isso. E essa estrutura da nossa agência de regulação, que não está uma estrutura adequada. A gente queria ter mandado esse ano para a Assembleia um projeto nessa direção, de reestruturação da agência, para pegar um exemplo, entre outros tantos, mas não pudemos fazer porque, como nós perdemos a arrecadação no ano passado, o Estado bateu no limite prudencial e no limite prudencial da Lei de Responsabilidade Fiscal a gente fica impedido de mandar esse projeto. Então vamos ter alguns ajustes, a gente espera sair ali em fevereiro, março, do limite prudencial para poder encaminhar projetos dessa natureza com muita responsabilidade, não há espaço para qualquer delírio de aumentos de gastos, né? Mas vamos precisar fazer ajustes pontuais para que o Estado mantenha a sua capacidade de prestação de serviço, então isso vai também demandar um esforço e, naturalmente, persistir nos caminhos que nós temos feito, de investimentos em infraestrutura, investimentos na educação, ampliação do ensino em tempo integral, né, aprimoramento das nossas parcerias com os municípios no primeiro semestre, antes do período eleitoral, então em convênios, em programas que a gente tem com os municípios e seguir no caminho do plano que a gente tem de trabalho para o Estado. Obrigado.